Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravezinho. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida recorrente: pós-bióticos. Quando utilizá-los? Bora lá? Bom, meu povo, eu imagino que vocês devem, às vezes, ficar perdidos com o tanto de suplementos que a gente tem para utilizar para modular a microbiota intestinal. E quando a gente para analisar a área da nutrição como um todo, isso se amplia de uma forma que sai do controle da gente entender como utilizar tudo isso. E um grande problema é quando a gente não tem o conhecimento da aplicabilidade e a gente passa a aplicar porque a gente ouviu falar que aquilo pode ser bom para tal coisa, sem entender exatamente qual benefício aquilo vai trazer para o nosso paciente. A gente fica muito na zona do achismo. E por ser uma estudiosa, uma referência na área da modulação intestinal, a minha obrigação é estar por dentro de todos os suplementos que tem no mercado, o que está acontecendo, entender e desembolar esse novelo de lã para entregar tudo mastigado para que você entenda tintim por tintim e possa aplicar na sua prática clínica com tranquilidade, sabendo o que está fazendo. Afinal, eu sou educadora e esse é o papel do educador, facilitar a sua vida para que você possa aplicar sem peso na consciência. Hoje a gente vai conversar sobre pós-bióticos. E é interessante trazer esse tema porque eu quero já quebrar algumas dúvidas e conceitos errados que muitas pessoas estão carregando consigo por realmente não entender a diferença desses vários conceitos que a gente tem. Afinal, a gente tem probiótico, pré-biótico, simbiótico, paraprobiótico, pós-biótico, psicobiótico, a glutamina e sei lá mais o que vai se inventar, né? Os alimentos também fermentados, né? Cada vez surgem novos elementos que a gente pode utilizar como estratégia de modulação intestinal. E é importante a gente saber o que é cada um deles, para que funciona, para a gente entender em que situações aplicar. Pós-bióticos, eles vão ser o produto da microbiota, né? O produto da bactéria. Então, são os metabólitos produzidos por elas, como butirato, acetato, propionato. Hoje existe no mercado esses suplementos que a gente pode ofertar. E ao invés da gente pensar em suplementar a bactéria deficitária, para a gente poder aumentá-la na microbiota, para a gente poder ter os benefícios da produção desses ácidos graxos de cadeia curta, a gente já oferece, encurtando o caminho, o ácido graxo de cadeia curta direto para o paciente. Então, existe esse recurso no mercado, a gente pode estar, então, suplementando e, além desses ácidos graxos de cadeia curta, se enquadra no conceito de pós-bióticos partes das células das bactérias. E aí é que entra um conceito que foi aplicado erroneamente. Biomumps, muitas vezes, ele foi considerado paraprobiótico, por ser uma parte da bactéria. Há um tempo atrás, um dos primeiros conceitos de paraprobiótico era a célula inviável, ou parte dessa célula. Só que hoje observou-se que não faz sentido parte da célula ser considerado um paraprobiótico ou o probiótico fantasma, e sim enquadrar-se na classe de pós-bióticos. Por quê? A gente, quando fala de biomumps, a gente pega uma parte da membrana celular da bactéria que tem o papel específico no metabolismo do hospedeiro. Então, por exemplo, biomumps e Akkermansia, a gente vai pegar essa proteína da membrana que vai ter esse papel específico de estimular. Então, faz muito mais sentido a gente enquadrar isso como pós-biótico do que como paraprobiótico. Então, quando a gente fala de prescrição de biomumps, a gente está falando da prescrição de pós-bióticos. E que a prescrição era diferente de para probióticos, que vai ser ali em miligramas, diferente da cepa viável que a gente vai estar utilizando em unidades formadoras de colônia.
Então ali a gente vai ter uma fórmula mais estável, onde ela não vai sofrer tanta influência de poder aumentar ou morrer, né? Porque é uma parte dessa microbiota. Geralmente, os biomumps, eles têm muito mais um efeito sobre o sistema imunológico, de ali melhorar o funcionamento desse sistema imunológico, do que algum efeito metabólico em si. Apesar de que alguns biomumps têm esse papel relatado ali pelo fornecedor de que tem um efeito em reduzir glicemia, enfim. Mas o papel principal é atuar sobre o sistema imune do indivíduo. Um outro ponto é que, como eu comentei, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ter um papel mais direcionado que o ácido graxo tem no corpo do indivíduo. Então a gente suplementa o produto final que essa microbiota produz. Então quando a gente fala de butirato, a gente está falando de oferecer o substrato para barreira intestinal, para os colonócitos, para os enterócitos, para as células intestinais utilizarem como energia e manter todas as suas funções adequadas. A sua renovação, já que a gente tem perda celular no processo digestório, manter as proximidades celulares por conta de uma tag junction consolidadas, e aí também prevenir formação de células erradas, como células tumorais, células cancerígenas, que podem gerar um problema. Então o butirato, ele tem também esse papel na prevenção. Ele acaba gerando a apoptose dessas células quando elas acabam tendo um erro na sua replicação e gerando uma célula defeituosa. Então, a gente tem esse papel de estar agindo numa parte mais final do processo ao qual a microbiota está envolvida. Então, quando a gente pensa em manter barreira intestinal, a gente pode pensar em suplementar butirato ou a glutamina para estar mantendo essa barreira intestinal. Quando a gente pensa em sistema imunológico, em melhorar o funcionamento desse sistema imunológico intestinal, tanto para auxiliar no combate de doenças intestinais que esse indivíduo tenha, ou alergias alimentares, enfim, seja o objetivo, mas com foco especialmente nessa imunidade intestinal, a gente pode pensar na aplicação dos biomumps. E lembrando, cada um desses elementos, como suplementos, são recursos que têm objetivos específicos e que a gente precisa entender o objetivo que ele tem para saber a aplicabilidade que a gente vai dar. E quando a gente tiver um caso na nossa frente, um paciente que está relatando ali toda a situação, todas as queixas dele, e que a gente avalia ali com outros exames, com outras avaliações que a gente está fazendo e chega a uma conclusão do que está acontecendo naquele intestino, a gente saber qual o melhor recurso vai ser um auxiliar, ou até mesmo se a gente vai precisar de um recurso para auxiliar naquela intervenção. Eu vou deixar aqui no card também um vídeo falando sobre como selecionar pré, pró e simbiótico, para vocês não terem dúvidas, para poder definir o momento ideal de utilizar cada um. E ele vai acabar sendo um vídeo complementar a esse. Aqui eu explico sobre pós-bióticos, mas os outros vídeos eles vão explicar sobre os suplementos que a gente acaba utilizando mais na prática e que é importante você saber diferenciar em que momento entrar com cada um deles. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para saber que você gostou. Eu vejo que você assiste os meus vídeos e não tá deixando o like. E aí eu não sei se você gostou ou não gostou. Também já aproveita e se inscreve se você não é inscrito. Porque quando você é inscrito, você vai saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!